Claro, eu poderia dizer aqui, uma das situações que impede nós vermos progresso na nossa vida é eu estar em franca desobediência, porque também as pessoas não aprenderam que elas devem ser guiadas, governadas, dirigidas pelo Espírito. Nós somos dele. A Bíblia coloca aqui, povo de Deus. Ele cuida na base da minha obediência em seguir a sua aliança. Tem a minha parte e tem a parte dele. A minha parte é enxergar o caminho dele, ser obediente a ele, e a parte dele é cuidar da minha vida. Ele vai fazer eu crescer, progredir. Nós não estamos tendo essa visão, mas deveríamos, de que o deserto é um tempo de preparação. Levantada, essa peteca tem que ir para o alto e a gente começar a enxergar. Será que eu tenho atrasado as etapas da minha vida? Pode ser que sim. Mas também já percebeu que eu preciso ser fiel hoje, para que eu possa ir passando de etapas e sendo aprovado para ir para as melhores? Muito bem, vamos compartilhar esse contexto da palavra sobre a questão de deserto, porque isso é um assunto que dentro da igreja ainda é mal compreendido e a gente tem que ter a visão daquilo que está escrito na palavra, né? Então aquilo que a gente acha e aquilo que alguém fala, a gente tem que começar a desconfiar e vamos investigar e ver o que o Espírito Santo tem a nos falar a respeito desse assunto. Então, Êxodo capítulo 13, no verso 18, tem sido esse texto base que eu estou usando. E diz lá, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus fez. Eu quero que você grifa isso na tua Bíblia, porque está escrito aí, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do... Quem fez? Quem fez? Tá certo. É bom, porque isso está escrito. E o que está escrito é o que vale. Aleluia. Vamos então agora a Deuteronômio, um pouquinho à frente, no primeiro capítulo, verso 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto. É claro que as palavras de Moisés eram palavras guiadas, dirigidas por Deus, porque ele abria a boca de acordo com a vontade de Deus. Então, Deuteronômio, primeiro capítulo, verso 1. Vai virando aí, para você anotando. Então está lá, estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto. Verso 2, em 11 dias se vai de Horebe, no Monte Horebe, a Cades Barneia. Cades Barneia é o início da terra da promessa, do lugar aonde Deus havia preparado para que o povo chegasse. 11 dias, diga 11 dias. 11 dias. Então não era uma jornada eterna, né? Uma jornada que não tem fim. E no verso 6, o Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe, olha, vocês já ficaram bastante tempo aqui nessa montanha. O que significa que tudo isso que nós estamos lendo, que Deus ele tinha uma programação. Preste bem atenção que Deus tinha uma programação com o seu povo para que ele passasse pelo deserto, para que ele andasse pelo deserto e ele saísse do deserto. Que alguém diga glória. Porque não era a intenção de Deus que o povo ficasse por aí, nem Deus estava assim, não sei para onde vou levar essa turma, peraí, eu não sei. Vou rodando com eles aqui, vou andando com eles aqui e tal. Nada disso. Deus ele tinha um caminho muito bem estabelecido. Nós sabemos disso por outras leituras e outras situações que nós vamos citar mais adiante. Mas eu tinha colocado algo aqui no último domingo e eu quero que você volte a lembrar que na mente de Deus, você tem que ter isso firme na tua vida, na mente de Deus. Quando Ele olha para você e olha para mim, Ele olha o homem com essa intenção, ele precisa avançar, ele precisa progredir e crescer. O que Deus tem para mim é essa visão, é uma visão de progresso, de crescimento. Alguém diga aleluia. Sempre vai ser assim. E eu digo para você que não importa o caminho que ele tome, não importa a escolha que ele faz na minha vida, em termos de levar a minha vida. Alguém aqui já sabe e tem ciência que nós somos governados e dirigidos por Deus? E que Ele nos guia nessa vida? Se você já tem isso firme no teu coração, então você tem que confiar nele. Alguém está compreendendo isso aí, gente? Uma visão de Deus é essa. Ele providenciou uma jornada para mim e para você, onde haverá progresso, onde haverá crescimento. Mas na prática é isso que acontece de um modo geral.
A igreja, ela não compreende, ela não enxerga esse tipo de coisa e ela não vê isso acontecer. Claro, eu poderia dizer aqui, uma das situações que impede nós vermos progresso na nossa vida é eu estar em franca desobediência. Ou eu escolher o meu caminho e deixar o caminho de Deus de lado. Isso acontece também. Porque também as pessoas não aprenderam que elas devem ser guiadas, governadas, dirigidas pelo Espírito. Nós somos dele. A Bíblia coloca aqui, povo de Deus. É dele. Fala para o teu irmão, e você é de Deus. E agora? Você é propriedade dele. E agora, como é que fica? Fica uma maior maravilha, meu querido, porque se eu sou propriedade dele, ele tem por obrigação legal cuidar dessa propriedade. É verdade o que eu estou dizendo? Não, a aliança de Deus é essa. A aliança que ele tem é uma aliança que ele cuida da nossa vida. Ele cuida na base da minha obediência em seguir a sua aliança. Tem a minha parte e tem a parte dele. A minha parte é enxergar o caminho dele, ser obediente a ele, e a parte dele é cuidar da minha vida. Ele vai fazer eu crescer, progredir. Aleluia! Diga aleluia. É assim que acontece. Então esse progresso, ou esse avanço, nesse processo da nossa vida que Deus tem comigo e com você, é muito bem registrado nessa questão dessa jornada, desse caminho, de sair de um lugar, passar por um lugar e chegar a um outro lugar. E aqui tem essas etapas que eu quero agora começar a destrinchar um pouquinho isso com você, e é óbvio que aquilo que está escrito aqui na palavra fala alto para nós. O Velho Testamento é um exemplo para nós de nós aprendermos, de nós enxergarmos qual é esse processo, como é que esse processo ele trabalha. Nós aprendemos, lembra que eu falei para vocês que nós aprendemos com o erro do povo no Velho Testamento? Para que a gente não caia nesse mesmo erro. Mas veja só, a situação é a seguinte: primeiro, havia o Egito. De lá que Deus arrancou aquele povo não saiu de lá porque quis, Deus foi lá libertá-lo. O que é isso para nós? Nós fomos libertos das trevas. Cristo, isso está lá em Colossenses, me libertou, aleluia, Cristo me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga aleluia. Ele me libertou. Então o Egito é esse próprio simbolismo do inferno, das trevas, do engano, do qual nós pertencíamos e éramos escravos. Assim como o povo era escravo no Egito. Está claro isso, queridos? Depois que então Deus liberta, e é o nosso processo também, nós fomos libertos das trevas, agora começa uma jornada com Deus. Uma jornada de nós caminharmos e sermos guiados e dirigidos a um lugar, a algo que Ele tem preparado para mim e para você. Lembra que nós lemos aqui em Êxodo, vamos voltar a ler, porque essa passagem é muito tremenda, em Êxodo capítulo 23, abra lá a sua Bíblia, Êxodo 23, oh aleluia, se você enxergar isso, você vai ser o cara mais calminho sobre a face da terra. Alguém está precisando ser calminho, pastor? Estou precisando. Está calminho agora? Agora estou. Alguém se lembra daquele quadro do cara ficar tão desesperado? Está calminho, meu filho? Agora estou. Em Êxodo, capítulo 23, quando Deus fala desse processo aí de andar, de caminhar, Ele diz assim no verso 20, eis que eu envio um anjo que está adiante de você, Elinho, cada um de nós, para que te guarde pelo caminho, te guarde pelo caminho e te leve. Quem me leva? Deus. Ele providenciou toda essa jornada, ok? Eu me entrego a Ele, me entrego ao seu caminho, à sua verdade, e te guarde e te leve, é Ele quem me leva. Ah, pastor, mas eu acho que eu tenho um lugar melhor. Bom, pode ser. O que Deus tem para nós é perfeito. Então veja, e te leve ao lugar que tenho preparado. Que alguém diga aleluia. Preste bem atenção, que diz que as palavras de Deus elas são fortes para nos ensinar o seguinte: o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. Ele tem preparado, eu não preciso ficar preocupado. Eu preciso ser uma pessoa
que obedeça, que tenha sensibilidade de seguir a sua direção, a sua voz. É só isso, porque até o anjo dele me protege, ele vai adiante, vai de trás, toma conta da minha vida, prepara tudo, que alguém diga aleluia. Essa é a jornada. Eu não posso tirar o meu foco disso. Então, se Deus me libertou do Egito, Ele vai me levar a um lugar que Ele tem preparado, é o melhor lugar para nós. Pastor, que lugar é esse? É um lugar geográfico, físico? Não. São condições, nós vamos entender. O tempo de deserto, eu quero que você entenda, o Egito é o tempo da escravidão, não é mais a nossa vida, que alguém diga aleluia. Estou fora, eu não pertenço às trevas, eu não tenho compromisso com as trevas. Amém, queridos? Nós somos de Deus. Só que o deserto, ele é esse tempo que muitas vezes a gente não compreende, ou pelo menos às vezes a gente não enxerga dessa maneira. Nós não estamos tendo essa visão, mas deveríamos, de que o deserto é um tempo de preparação. Repita comigo, deserto é um tempo de preparação. Pode ser que eu não entenda isso. Pode ser que eu não ache e não concorde com Deus. Não concordo. Eu já estou pronto. Me leva logo para a terra da promessa. Pode ser que eu não concorde. Mas que é verdade, é. Por que Deus passa pelo caminho do deserto? Ele já começa a dizer lá, bom, eu não vou levar por aqui, porque eu sei que tem esse caminho, mas eles vão encontrar os inimigos pela frente, vão ficar com medo e tal, e vão ficar covardes e tal, não vou deixar eles por aqui e tal. Deus, Ele sabe o que faz. Alguém acredita nisso? Deus sabe o que faz. Em relação à nossa vida, o que Ele tem preparado, Ele sabe o que faz. Tempo de preparação. Para chegar à terra de Canaã, que é a terra da promessa, eu diria para você que é o tempo do cumprimento de promessas nas nossas vidas. E isso não é algo que assim acontece de um dia para a noite e em todas as áreas. Já cheguei. Se nós já chegamos, é melhor a gente ir para o céu, porque ainda tem... O tempo do cumprimento de promessas na nossa vida, ele vai chegando em várias áreas da nossa vida. A área de famílias vão sendo salvas, vão sendo recuperadas, vai voltando de novo aquela harmonia, aquela alegria, as coisas vão mudando. A área de finanças, a pessoa passa por um período ali, daqui a pouco ela vai chegando naquele período da estabilidade, ele vai compreendendo as leis do reino, vai aplicando, e a pessoa vai crescendo, que alguém diga glória. Saúde vai dominando a tua vida, porque você vai jogando luz sobre o inferno, sobre a doença, e você vai então chegando a áreas da sua vida neste lugar, que é o lugar da abundância, do melhor de Deus para nós. Diga glória. Agora eu quero te dizer também que essas etapas aí, elas não mudam. Não tem como pegar uma ponte aérea do Egito para a terra da promessa. Pastor, eu entrei na internet, eu vi lá uma promoção maravilhosa. Não tem internet e promoção maravilhosa para você, nem de madrugada, pastor, nem de madrugada. Você vai ter que caminhar pelo deserto, porque é isso, Deus programou, é uma jornada, mas vamos entender bem essa questão de deserto. Está dando para compreender, gente? A nossa vida, ela funciona por etapas. A nossa vida é uma construção de etapas. Deus faz isso. Ele trabalha dessa maneira. Veja comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Até aqui, você está entendendo? Diga aleluia. Glória. Veja lá Eclesiastes, capítulo 3. Depois do livro de Provérbios. E diz assim, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem ou não tem um tempo determinado? Tem, porque Deus estabeleceu assim. E aí depois você vai lendo aí que há tempo de tudo quanto é coisa. Há um tempo determinado. Não me pergunta por que foi estabelecido assim, mas foi. Nós vivemos de etapas em etapas, e isso é repetido no verso 17, no final, pois há tempo, para todo propósito e para toda obra. Olha o que está escrito aí. Há tempo para todo propósito e para toda obra. Eu quero te dizer que, de repente,
o tempo de uma etapa da minha vida pode estar mais prolongado, não porque Deus fez, mas porque eu estou atrapalhando Deus. Pastor, ainda bem que o senhor disse isso. Oh, meu Deus, será que eu já podia estar mais adiantado? Talvez. Oh, mas eu sou um burro então, pastor? Mais ou menos. No bom sentido. Eu também me incluo nisso, todos nós, que nós somos humanos, né? Tem mentalidade, nós estamos crescendo na mentalidade, no conhecimento, no entendimento do nosso Deus. Mas isso tem que ser levantado, essa peteca tem que ir para o alto e a gente começar a enxergar. Será que eu tenho atrasado as etapas da minha vida? Pode ser que sim. Porque Deus, ele trabalha na questão seguinte: próxima etapa está chegando para Osana. Mas para eu virar a etapa, ela virar de etapa, ela tem que ser provada. A prova. Passou? Passou. Passou para a próxima etapa. Aleluia. Não acontece com a gente? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ninguém pula do primeiro ano para o quinto ano. Ninguém entra na faculdade. Me lembro, entrei na faculdade, primeiro ano. O que eu tenho que estudar? Osso. Nome de tudo quanto é osso. Nome de tudo quanto é a curva dos ossos, dos forames. Eu quero ir logo para a clínica, eu quero meter a mão no doente, eu quero botar o esteto. O esteto eu só coloquei depois do quarto ano. Porque antes tem que entrar uma opção de coisa dentro do sujeito. Não tem como você pular. Alguém está compreendendo? Não podemos queimar as etapas aqui não foram queimadas. Deus, ele fez um percurso, ele fez uma questão de jornadas, mas nós vamos chegar lá. O que você tem que ter em mente é que nós vamos chegar lá, eu só não posso atrapalhar. Se eu começo a crescer nessa consciência, eu vou começar a ser uma pessoa mais temerosa nesse contexto de ter temor a Deus, de observar mais, de ser sensível ao Espírito Santo, para eu não estar queimando. Quem sabe, já há muito tempo Deus está me falando, não é bem assim, é para cá, não faça isso, e eu não estou nem aí, eu não estou percebendo, e eu estou jogando a minha vida, eu estou fazendo a minha vida e tal. Aí o que é que acontece? O meu tempo daquela etapa aumenta, e eu não passo na prova, estou sendo reprovado. Será que nós somos aquela pessoa que estamos sendo sempre reprovados, queridos? Eu não estou passando para a seguinte porque eu estou sendo reprovada nessa em que eu estou vivendo? Boa pergunta, não tem nenhum amém nessa noite. Pastor, vai falando, eu estou percebendo, vai falando. Não, mas a gente tem que ver dessa maneira. Ok? A nossa vida funciona assim. É interessante, né, como é que Deus faz. Deus sempre puxa uma prova. Abraão foi provado. Sempre ele vai puxar uma prova. Isso é bíblico, a gente está aqui, nós vamos ler isso. Ser fiel no pouco e sobre o muito. É bíblico isso ou não? Jesus falou, vamos repetir. Ser fiel no pouco, sobre o... Colocarei. Já deu para perceber que Deus sempre começa do menor para o maior? Que é sempre um início de jornada para o crescimento e para o progresso? Mas também já percebeu que eu preciso ser fiel hoje, para que eu possa ir passando de etapas e sendo aprovado para ir para as melhores? O que eu quero é o melhor de Deus, o que eu quero é o melhor de Deus, e estou sendo reprovado todo dia. Entre querer e viver o melhor de Deus, querido, nós podemos estar sendo reprovados aí e a gente não está nem percebendo. Pastor, vai falando, estou falando. Calma. Está dando para perceber isso? Deus trabalha com etapas, mas precisamos ser aprovados nela. Diga aleluia. Sempre. Só passamos se formos aprovados. O mundo ensina assim também. Está dando para pegar? Então vamos seguindo. Ninguém acorda, como eu falei, de um dia para a noite lá no cumprimento das promessas. E pelo exemplo bíblico, é inevitável essa rota que passa por um deserto, que eu vou falar um pouquinho sobre o que significa, ou pelo menos umas considerações bem contextualizadas a nossa vida aí do dia a dia. O que significa? O que é sobre o deserto? O que o Senhor tem a dizer? Mas vamos ver aquilo que está aqui na palavra sobre o deserto.
não aquilo que alguém me falou sobre o deserto, não aquilo que eu ouvi o galo cantar, pastor, eu estou no maior deserto da minha vida, eu estou nesse deserto e tal. E às vezes a pessoa não sabe nem o que está dizendo, mas está dizendo que o deserto da vida dele é o caos. O deserto na vida dele é a falta de tudo. Vamos parar para pensar um pouquinho, porque isso não está na palavra. Ok? Então preste atenção para a gente falar algumas considerações a respeito disso. Veja bem, a primeira delas é essa aí. Ouça isso que eu quero te falar nessa noite. Uma consideração, são 4. Eu quero compartilhar aqui nessa noite com você. A primeira delas é o seguinte: o deserto é sempre uma situação de momento. Ela é circunstancial, que nós vivemos, muitas vezes sem ser escolhida para viver. Veja, o povo não escolheu ir pelo deserto. Quem fez a escolha? Não, quem fez a escolha? Muitas vezes nós não fazemos essa escolha para viver. Mas eu quero te dizer que nós precisamos viver. Não dá para entender com o meu cérebro isso, mas se Deus ele escolheu é porque eu preciso. Poxa, mas ele é mau. Que ideia é essa nossa? Deus não é mau, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Só que a gente nunca enxerga pelos olhos dele, porque Deus trabalha no nosso interior para nós sermos pessoas melhores. Eu quero repetir essa primeira consideração sobre o deserto. Está dando para você ler aí? Preste bem atenção, o deserto é sempre uma situação de momento. E muitas vezes nós não escolhemos para viver, mas que nós precisamos viver. É aquela situação que me incomoda você, que traz desconforto, mas que nós temos que viver. Alguém nunca teve aqui um sapato? Você comprou o sapato, maravilha, gostou. Ele dava aquela apertadinha na ponta daquele dedo ali. Você saía com ele, você sai com ele e tal, mas ele, quer saber o negócio, não é completamente confortável, eu não me sinto assim à vontade. Mas estou caminhando, estou com ele. Aí você tira o sapato, está lá o seu dedo lá de cá vermelho, não está morto, mas está meio vermelho. Não necrosou. Tem gente que para fazer o desconforto total, pega o sapato, corta até a lateral assim, deixa o dedão ir para fora. Eu já vi muito isso. Sabe onde eu vejo muito isso? Na rodoviária, Novo Rio. Eu vejo muito isso. O sapato, o cara corta do outro lado, aí fica à vontade, dedão pula. E o cara com aquela mala de Eucatex. Alguém se lembra daquelas malas de Eucatex ou não? Quem é mais Jorge se lembra, o pessoal mais antigo aí sabe, as malas de Eucatex e tal. Mais leve, né, gente? É aquilo que incomoda, traz um desconforto, mas não está matando a gente. Êxodo 13, verso 18, é o que nós lemos. Só ouça. Porém, Deus fez. Ele fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Interessante o que o senhor está falando. Pois é. Já percebeu em Lucas, capítulo 4, abra lá a sua Bíblia, no verso 1. O que está escrito? Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, glória, saiu, foi batizado nas águas, o Espírito Santo caiu sobre ele, aleluia, e Jesus, beleza, glória a Deus, e o Espírito Santo agora chega para ele, isso aqui na minha versão, pastor Elinha, versão. Querido Jesus, vejo toda a sua alegria, a sua presença de Deus em você, amém. Eu tenho um caminho para você, vamos juntos, aleluia. Para onde ele vai? Para onde está escrito? Para onde vai? Para onde vai? Foi para o deserto. Não é de Deus não, esse negócio não é de Deus não. Esse negócio não é de Deus? O Espírito Santo levou Jesus, o próprio Senhor Jesus foi para o deserto. Passou uma temporada lá. Para ser provado, para ser testado. Engraçado, né? Local de prova. Local de teste. Aonde Jesus foi testado? No Barra Shopping. No Pão de Açúcar, naquela visão maravilhosa, subindo o bondinho. Só na boa, na nice.
Jesus foi provado e testado aonde? Pergunto a você, Jesus foi provado e testado no deserto, ele foi aprovado? Saiu do deserto? E saiu na plenitude do Espírito Santo, no poder de Deus, para fazer uma obra que faz a diferença até o dia de hoje, meu irmão. Que alguém diga glória nessa noite. Foi melhor para Jesus? Claro que foi. Jesus viveu como homem, gente. Ele era Deus, mas viveu como homem, precisava encarar o inferno como homem. Para vencer as chaves da morte do inferno, precisou vencer como homem. Essa é a legalidade. Foi tentado e provado nas mesmas coisas que nós passamos. Está escrito em Hebreus. Mas foi guiado para o deserto. Local de prova, local de teste.